paz de Cristo. Sou Jefferson Vieira, você está no meu canal E Por Falar em Teologia. Vamos falar um pouco aqui sobre a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, onde ele vai mostrar algumas características dos falsos mestres. Quando nós lemos a segunda carta de Pedro, pelo menos duas coisas nós temos que ter em mente. Primeira, no capítulo de número 1, versículo de número 1, para quem ele está escrevendo essa segunda carta, né? Ele vai dizer aqui que é para aqueles que obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segunda característica está no versículo de número 14, que ele diz: certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, primeiro nós temos ali os destinatários da carta, são todos os que alcançaram a fé em Cristo Jesus. E a segunda característica são as últimas palavras do apóstolo Pedro, porque já havia sido revelado que ele morreria algum tempo depois da escrita desta carta. E no capítulo de número 2 ele nos traz uma advertência sobre um tempo futuro. Ele usa primeiro o passado. Ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, o verbo está no passado, assim também haverá, agora o verbo está no futuro, entre vós falsos mestres. Ele vai trazer a característica dos falsos mestres. Então, em primeiro lugar, ele fala de um tempo futuro, onde o que estaria em evidência seria o ensino no meio cristão, mas nós teríamos que ter um cuidado, porque esse ensino pode ser um ensino herético, totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. Então ele fala que os falsos mestres introduziriam dissimuladamente ou encobertamente heresias destruidoras. Para que isso venha a acontecer, uma heresia ser introduzida encobertamente, a primeira coisa que nos salta aos olhos e aos ouvidos é que esses falsos mestres, eles se introduziriam no meio da comunidade cristã, principalmente em igrejas onde o ensino da palavra não é priorizado. Nós vamos ver, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Olha só que interessante o que Paulo vai dizer aqui, quando de Mileto ele chama os anciãos da igreja de Éfeso. No capítulo 20, o apóstolo Paulo vai dizer que após a sua saída se levantarão ou se introduzirão no meio do rebanho lobos devoradores, que introduzirão heresias. E no meio do povo mesmo tinham alguns ali que estavam encobertos, mas após a sua saída se levantariam. Então, o falso mestre, o falso ensinador, ele ganha campo em lugares onde o ensino não é priorizado. Aqui, como o apóstolo Paulo priorizava muitas coisas no que diz respeito ao evangelho, principalmente o ensino da palavra. Ele está dizendo que quando ele saísse dali, eram para se levantar entre os anciãos defensores do evangelho, defensores da palavra, para que esses falsos ensinadores e falsos mestres não tivessem êxito no meio do povo. Então eles encontram guarida, eles encontram êxito em denominações, em congregações e igrejas que não priorizam a palavra. Então essas heresias são infiltradas encobertamente porque não tem ninguém que defenda, ou o povo não quer dar ouvidos para aquele que defende o verdadeiro evangelho. Se nós observarmos Atos dos Apóstolos capítulo 6, na instituição daqueles que foram nomeados para atender a mesa das viúvas, os apóstolos disseram que não era bom eles deixarem a oração e a palavra e servir as mesas. Então era para levantar pessoas para servir a mesa, e esta palavra agradou todo o povo, porque o povo também não achava certo abandonarem a palavra de Deus para fazer alguma outra atividade na igreja. A palavra tem que ser priorizada e as outras atividades também, né, não podem ser deixadas de lado, mas a palavra não pode ser anulada para que as outras atividades venham a estar em evidência. E este parecer agradou a todo o povo.
Dava para ver que o povo ali estava interessado no ensino da palavra, e os apóstolos tomaram uma atitude que agradou o povo. Nós não vamos deixar de ensinar a palavra, porque eles sabiam que, se fossem negligentes para com esta responsabilidade, era uma porta escancarada para entrar os falsos mestres. Pedro continua aqui. Ele faz uma comparação desses mestres, as características deles seriam as mesmas características, né, dos profetas que existiram no passado. Então, para detectar estes falsos mestres, uma das coisas que nós temos que observar, pegando a lei, pegando Juízes, pegando primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, os livros proféticos, os poéticos, nós vamos entender ali e vamos observar as características destes falsos profetas, e nós vamos encontrar estas características dos falsos mestres. Então, se estes mestres tiver alguma característica que corresponda aos falsos profetas do passado, é um atestado de infidelidade da parte desses mestres. Vou citar um exemplo aqui, né? Aqueles profetas que comiam na mesa de Jezabel, 400 profetas, os 450 profetas de Baal, o profeta Semaías e a profetisa Noadias, na época de Neemias, inclusive um deles, um dos tais, pediu que Neemias se escondesse dentro do templo, né, em época de guerra. E a palavra não permite, não sendo Neemias um sacerdote, se esconder no templo em época de guerra, e ele viu que era falso profeta. Deuteronômio capítulo 13, Deus fala ali através de Moisés que permitiria que houvesse no meio do povo falsos profetas. Eles faziam sinais e prodígios, e esses sinais realmente aconteceriam, mas a mensagem da palavra era contrária à palavra de Deus. Eles iam influenciar o povo a ir atrás de ídolos, contrariando a palavra de Deus. E Deus disse que permitiria isso para ver se o coração do povo estava com ele ou não. Então, uma das principais características desses falsos profetas é o ensino dos falsos mestres, o ensino da palavra. Por isso que nós devemos conhecer muito bem a palavra para conseguir detectar se algum desses mestres são genuínos, autênticos e verdadeiros ou falsos mestres, né? Aí está o crivo, aí está o ponto principal. E isso nós estamos vendo nos dias de hoje, muitos falsos mestres, né? Um conhecimento muito raso da palavra, da parte do povo, e esses mestres encontram aí um grande campo para ensinar aquilo que eles querem. Uma das principais características, Pedro vai continuar dizendo aqui, né, que eles introduziriam heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, né? Então nós vimos hoje nas mensagens como que eles negam o soberano Senhor, tirando Jesus da mensagem. Nós vimos hoje uma mensagem antropocêntrica. Tirou Jesus do centro da mensagem, ele é o nosso modelo. Quando nós temos Jesus no centro da mensagem, nós vamos observar a mensagem e entender o quanto nós temos que melhorar, o quanto nós temos que nos aprimorar, o quanto temos que nos santificar. Tirando Jesus do centro da mensagem, o que sobra? O homem no centro. Quando nós olhamos para o homem, nós vimos alguém com defeito, alguém com pecado, e pode surgir no nosso consciente aquela ideia de que nós nem precisamos melhorar tanto assim. Então, outra característica dos falsos mestres, tirariam Jesus do centro da mensagem. Hoje, muitas músicas, muitas canções, se é que podemos chamar de louvor, não tem mais Jesus no centro. A maioria das mensagens, Jesus não é o personagem principal, e sim o homem. Então, mais uma característica dos falsos mestres. Por isso, o povo deve ter um conhecimento muito aprofundado da palavra. Certa vez eu ouvi uma reportagem e ali estava sendo entrevistado a maior autoridade do mundo em nota falsa, nota de dólar falso. E foi perguntado se ele estudava muito a tecnologia dos falsificadores, as inovações dos falsificadores. E ele disse, sim, eu estudo, faz parte. Nós temos que saber como eles chegaram
a esse aprimoramento da falsificação. Mas, principalmente, acima de tudo, eu conheço a nota verdadeira. Quando eu conheço cada detalhe da nota verdadeira, tudo que ela tem. Quando uma nota é apresentada para mim, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar identificar nela as características da nota verdadeira. Se alguma característica exceder ou se faltar alguma característica da nota verdadeira, automaticamente é a nota falsa. Como eu conheço perfeitamente o verdadeiro, se torna fácil de identificar a falsa. Assim também, se o cristão tiver um conhecimento uniforme, um conhecimento total da palavra de Deus, dificilmente ele vai se enganar com esses falsos mestres. Outra característica dos falsos mestres, 2 Pedro 2,2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. É uma outra característica. Então, eles terão muitos seguidores. Então, não se assuste, não é? Com um mestre aí que vem atraindo após si milhões e milhões de seguidores. De repente, até fala bem, fala bonito, mas não fala a palavra de Deus. Então, isso não é característica de autenticidade do mestre. Milhões de seguidores. Porque o falso também tem, e Pedro está dizendo aqui, cuidado. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. São muitas pessoas, não são poucas. E a outra característica, Pedro vai dizer também no versículo 2, que movidos, ou versículo 3, melhor dizendo, também movidos por avareza, farão comércio de vocês com palavras fictícias. Movido por avareza, amor ao dinheiro. Então, essas pessoas são amantes do dinheiro. Não estão fazendo aquilo ali ou procurando anunciar o evangelho para salvação de almas, embora possa parecer, ou para edificação de vidas. Na realidade, o motivo central é a avareza, amor ao dinheiro. Movidos por avareza, farão comércio de vocês com palavras fictícias. Muito testemunho, nada contra o testemunho, mas tome cuidado. A palavra de Deus não é usada comparações, são usadas comparações e não a palavra de Deus. Muita ficção e pouca Bíblia. Pedro já falava sobre isso, primeira carta de Pedro, capítulo 4, no versículo de número 11. A parte A ele vai dizer assim, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Então nós temos aqui algumas características dos falsos mestres que, principalmente no Brasil, já estão introduzidos no seio da igreja e arrastando após si, na internet também, uma multidão de seguidores. Muito obrigado e compartilhe o nosso canal Por Falar em Teologia, que nós estaremos colocando semanalmente conteúdos no nosso canal. Muito obrigado.